Já parou para pensar como é que um grupo de pessoas com uma ideia em comum, ou mesmo uma grande fundação, se torna oficial aos olhos da lei lá na Itália? Bom, hoje a gente vai entender direitinho como isso funciona, mergulhando no ciclo de vida dessas organizações. Para a gente desvendar isso, vamos seguir a jornada de uma persona jurídica, que é como eles chamam a pessoa jurídica. A gente vai ver como ela nasce, como ela opera no dia a dia e até como ela chega ao fim. E tudo isso, claro, de acordo com as regras do Código Civil italiano. Tudo começa, claro, com um projeto. Antes de uma organização sair por aí operando, ela precisa de uma base, de um documento formal que basicamente dita as regras do jogo e define a sua existência. E aqui está o pulo do gato. A organização em si passa a ser vista como uma única pessoa perante a lei. Ela tem seus próprios direitos e deveres, totalmente separados das pessoas que a fundaram. O Código Italiano nos dá dois caminhos principais. A grande diferença está no coração da entidade. Ela é construída em torno de um grupo de pessoas, como numa associação, ou em torno de um patrimônio, um dinheiro, um conjunto de bens, dedicado a uma causa, que é o caso da fundação. E essa criação, olha, não é nada informal, viu? O artigo 14 deixa bem claro que precisa de um documento oficial, um ato público, para que a entidade seja legalmente reconhecida. No caso das fundações, essa formalidade pode até vir de um testamento. Ok, a entidade foi criada. E agora? Bom, agora vamos dar uma olhada nas regras do jogo. Como é que funciona a governança e quais são as responsabilidades do dia a dia. Quem está no comando tem uma responsabilidade gigante. Os administradores são obrigados, por lei, a agir sempre pensando no melhor para a entidade. Se pisarem na bola, podem ser responsabilizados pessoalmente. Mas a lei dá uma saída. Se um administrador não concordar com uma decisão que pode dar ruim, ele pode registrar isso formalmente e assim se isentar da culpa. Isso aqui é uma proteção essencial para qualquer pessoa que faz negócio com essas entidades. Imagina só. A organização tem uma regra interna que ninguém de fora conhece, limitando o poder de um representante. Essa regra não pode ser usada para prejudicar alguém que fechou um negócio de boa fé. A transparência é a chave. O que não é público não pode afetar quem está do lado de fora. E na hora de encerrar as atividades, como é que fica? Aí a coisa fica séria. Não basta uma maioria simples, não. Para dissolver uma associação, a lei exige o voto de 75% dos membros. É um número bem alto, justamente para garantir que uma decisão tão definitiva seja algo pensado coletivamente, e não só o desejo de um grupinho. Essa estrutura toda deixa bem claro quem realmente está no controle de uma associação, os membros. Com assembleias anuais para aprovar o orçamento e com a chance de convocação por apenas 1/10 do pessoal, o poder de fiscalizar e decidir está de fato nas mãos do coletivo. Mas e se um grupo não quiser passar por toda essa formalidade de reconhecimento? A lei italiana permite um caminho alternativo. Ele é mais flexível, só que vem com um risco bem considerável. E aqui está a diferença mais crítica de todas. O reconhecimento formal dá uma espécie de blindagem para o patrimônio. Já no caminho não reconhecido, os bens pessoais de quem agiu em nome da associação podem entrar na dança para cobrir as dívidas. É um risco bem maior. Podemos pensar nesse fundo comum como um cofre coletivo. Uma vez que a contribuição está lá dentro, ela é da associação, não mais da pessoa. E essa regra é vital para a estabilidade do grupo. Já pensou se toda vez que alguém saísse, levasse um pedaço do fundo embora? Não ia dar certo. Mas toda jornada tem um fim, ou quem sabe uma transformação. O que acontece quando o objetivo de uma organização se cumpre ou ela precisa mudar? A lei prevê um processo bem claro tanto para dissolução quanto para evolução. É um encerramento bem organizado, feito para garantir que o valor que sobrar da organização, depois de tudo pago, continue servindo a um propósito social. Isso aqui mostra uma coisa super importante. As leis não são de pedra, elas evoluem. Antigamente, uma entidade precisava de autorização do governo até para comprar um imóvel. Essa regra foi revogada em 1997. É um exemplo perfeito de como a legislação pode mudar para tirar a burocracia e facilitar a vida. E evolução continua. Uma mudança mais recente na lei, o artigo 42 bis, reconhece que o mundo muda. Hoje, associações e fundações podem se transformar, se fundir com outras ou até se dividir. Isso dá a elas a flexibilidade que precisam para se adaptar às novas realidades. No fim das contas, a escolha entre ser uma associação ou uma fundação, reconhecida ou não, define muito mais do que só a estrutura legal. Define o futuro de uma ideia. Entender essas regras não é só sobre lidar com burocracia.
É sobre decidir qual é a melhor armadura para proteger um propósito comum e garantir que ele possa crescer e prosperar.